Muito bem. Então, vamos dando alguns minutos para a turma começar a entrar. Okay. Na verdade, vocês podem pedir para entrar assim que receber o convite, o aviso, tá? Aí, assim vocês simplesmente ficam aguardando, né? Eu abrir a sala, tá? Então, vamos dizer, eu mando com 5 minutos de antecedência, podem já clicar, entrar e simplesmente aguardar, ok? Mas vamos estar dando mais alguns minutinhos, tá bom? Como é que vocês estão? Tudo bem aqui. Tá? Tudo ótimo. Aqui tudo bem, Ceci. Tudo bem, obrigada. Ok. Aqui, mais um pouco, vão virar patos. E lá? Muito úmido aí? Oh, tá 99%. Eu acho que Aqui as paredes estão escorrendo água já. Sim. Né? Faz parte. Né? Faz parte. Vai fazer o quê? Né? Mas também estava muito seco, então desconfio que os agricultores estão contentes. Imagina, pelo menos porque esse ano estava muito seco. Por um lado é bom, né? É. Só que aqui no pátio, a Karina, aquela cachorra que eu pedi, quieta e tranquila, e que gostava das pessoas, bom, eu recebi um dos 3, acertou, né? Que ela é muito carinhosa. Mas ela é pior do que uma criança de 3 anos de idade. Então, conclusão, ela acabou com boas partes da grama. Não está tendo grama que aguenta. Eu vou ter que comprar grama sintético para minimizar a lama. Porque, por exemplo, hoje ela tá pura lama. Né? Que raça ela é? Ela Que é, raça é? ela é mista, então ela é vira-lata, mas você vê uma boa porcentagem de pastor. Ah, é grande, então? É médio, é entre médio e grande. Médio, ela é meio grande. De grande, ela é meio pequeno. Ah, entendi. Tá? Ai. Mas ela... Ai, esse tosse alérgico. Mas ela é divertida. É muito carinhosa, né? E brincalhão, né? Aí é só eu ficar fora 2 minutos, aí ela já vem com brinquedo. Né? Brinque comigo. Ai. Você tem cachorro, Jean? Eu? Uhum. Não, só tenho um gatinho, o Júpiter. Ah, como? Eu só tenho um gatinho, o Júpiter, o nome do meu Júpiter. gato. Ok. Tá. Eu tentei ter uma cachorra, mas dentro de casa não dá, é muito agitada. Isso. Cachorra. Não, a Carolina também fica fora. Né? Também não dá para ter dentro. Eu moro em apartamento, daí não dá para ter cachorro. Oh, mais ainda, né? Complicado. Tá cansando? 3 gatos. Ahá.
Vamos montar aqui aquele templo que tem de gatinho lá em... Né? Ah. Os meus são bichinhos que são rejeitados. Ah, Então, sim. eu já tive com 11 gatos. Isso Uau. aí é variável. É Aham, variável. E eles abandonam, não é? Eles aham. Uhum, uhum. ficam bastante tempo, vários anos. Sim. E agora estou com 3 gatos. Aham, Ah, parabéns. aham. Mas Todos isso se é bom. comportando. Isso. Não, o nosso, o Kerry, né? A gente encontrou ele abandonado em frente da casa. De tão pequenininho, né? Ele cabia na minha mão, né? Já estava com os olhos abertos, mas ele mal conseguia ficar em pé. De tão pequenininho que era. A gente chutando, meio ficou, pô, deve ter mais ou menos 2 semanas de vida, né? Ele foi criado de mamadeira, né? E tudo mais, né? Então, agora ele é gordo. É muito gordo, ok? Temos mais uma pessoa entrando, ok? Né? Mas, ok. Então, oi, Dai-Ho-san. Oi, Olá, Sensei, Dai-Ho-san. tudo bem? Está tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ok. Acabou a Ah, aula agora. como? Acabou de terminar a aula. Ah, que bom. Que bom que deu certo. Né? Porque tem muitas vezes que atrasa, né? Hoje foi rapidinho. Isso. Bom, hoje, nossas histórias, hein? É pequenininho, é desse tamanho, né? Talvez vocês já receberam no WhatsApp, que eu mandei faz poucos minutos, né? Mas vamos lá. Então, história número 7. Anúncio. Tanzan escreveu 60 cartões postais no último dia de sua vida e pediu a um empregado para que os postasse. Depois, ele morreu. Os cartões diziam: estou deixando este mundo, este é meu último anúncio. Tanzan, 27 de julho de 1892. O que acham dessa história? Né? O que vem à mente? Ó, esses koans aí eu sempre falo que é uma coisa e é outra. Eu acho que é para ver a morte como ela é, assim. A gente tenta ver muitas coisas além dela, né? Uhum, Mas eu acho que é isso. A morte é uhum, a morte, nada além dela. uhum, uhum. É assustador ou Às não? vezes, às vezes é bem assustador. O que faz? O que faz a morte ser assustador? Assustadora, acho que é feminino, né? Hum? Ah, é que a vida é muito gostosa, né? Então, Ah, aham, aham. Tem um texto. Bom, eu devia ter feito essa pesquisa antes. Me dá um minuto, deixa eu abrir aqui. É uma tradução que nós fizemos.
Eu pensei sobre a aula, o que eu queria falar, e pá, não me ocorreu isso. Deixa eu ver, acho que está no Águas da Compaixão. Deixa eu chegar no... Abrir o WordPress. Porque se consideram, para esse autor, se considera 5 características, 5 obstáculos para a gente se aprofundar na meditação. Tá? 5 obstáculos. E o primeiro é justamente o nosso apego aos sentidos. A sensualidade no sentido de os sentidos. O prazer de ver. O prazer de ouvir. O prazer de sentir. O prazer de pensar. Porque também no budismo a gente fala em 6 consciências. Então, a consciência do pensamento, consciência da consciência. Tá? Tá fazendo sentido até aí? E aí, na meditação profundo, no mergulho meditativo, a gente esquece do corpo. E a gente até esquece da consciência, no bem profundo. A gente toma consciência depois, quando a gente volta daquele mergulho. Mas durante, a gente está simplesmente sendo. Tá? E o nosso apego aos sentidos que nos faz renascer. O que isso chama em vocês? Acho interessante, acho besteira. Lembrei de um filme, não sei. Ah, não estou te ouvindo. Eu lembrei de um filme. Eu acho que eu cheguei a licitar esse filme. A Ghost Story. Uma história de fantasma. Uhum. Nesse filme se relata a história de um casal e o marido morre. Sim. E ele permanece ligado à esposa e à casa por conta de um bilhete que a esposa havia escondido nas paredes da casa. Então aquilo se torna para ele uma obsessão. Não era mais, ele não tinha nem mais as memórias, ele não tinha mais outros laços, mas ele tinha aquela obsessão pelo bilhete. Ele queria saber o que estava no bilhete, mas tudo o resto tinha ido embora. Ele nem lembrava mais nada. Mas aquele apego, aquela ideia permanecia lá. Sim. E isso eu acredito que tem uma certa relação com essa ideia da morte e do retorno, né? Sim. Sim. Você ter essa forte ligação com algo, né? Sim. 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 Por exemplo, o meu marido, ele é muito apegado à propriedade dele. Mas extremamente apegado. Então, o que vai ser a tendência? Né? O risco é justamente, né? Quando viu a hora de fazer a passagem, né? De não conseguir. E aí que nós vamos estar rezando cerimônias, se eu ainda estiver aqui vivo, né? Se não, vocês, né?
Porque parte de nossa cerimônia, tanto o serviço memorial quanto a cerimônia funerária, é justamente chamando a pessoa para a pessoa estar em paz e para ela ir para a luz. Né? Porque os apegos podem estar segurando ela. Né? Então, a gente fala muito pouco dessas coisas no Zen, tá? Porque a nossa prática realmente é muito voltada para aqui e agora. E a gente considera que cuidando direito do aqui e agora, aí depois da morte se cuida naturalmente. Né? Mas e como que nós cuidamos do aqui e agora? Tá? Reflexões? Estando no aqui e agora. Uau! Né? Como que fazemos a paz, as pazes com a morte e a vida? Para viver plenamente, mas que também, quando chegar a hora, de poder ir com tranquilidade, abrindo mão. Né? Na nossa cultura ocidental, a gente foge de ficar falando da morte ou pensando na morte, ou a gente acha que não, vou entrar numa depressão se pensar na morte, aí começa o risco de suicídio, de sei lá o quê. Não, não. Né? Na espiritualidade, na religiosidade, podemos também refletir. No tibetano, no tibetano, inclusive, tem exercícios. Né? Eu acho que é chamado Poa. Né? Fala, Dai Rosana. Isso, sim, é chamado Poa e está muito associado à ideia dos 6 bardos, né? A Exatamente. prática de Poa, ela vai estar associada também à imagem de Amida, Buda Amitabha, né? Para propiciar o renascimento na Terra pura, para atingir a iluminação a partir desse renascimento. E também a questão da yoga dos sonhos também é muito importante nesse contexto. Sim, sim. Dominando os sonhos, e domina também o pós-morte. Né? Sim, 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 sim. Né? E os 6 bardos, para o Zen, os 6 bardos, inclusive, estão no dia a dia, nosso também, enquanto vivos. Né? E, inevitavelmente, né, o nosso tipo de pensamento vai nos impulsionar para determinados tipos de espaço, de tempo, de ambientes, vamos dizer. Né? Tem uns que... Porque o conceito geral é de que o que vai sobrar não vai ser uma coisa fixa, uma alma, por exemplo. Né? Vamos fazer de conta que essa seria uma alma. O budismo não acredita nisso. O budismo acredita num fluxo de consciência imaterial. Tá? Então, não tem átomos, não é matéria. Então, a minha interpretação pessoal é que é energia. Né? Ou mal chega a ser energia, porque energia já está no interface para a matéria. Né? Mas esse tal de fluxo de consciência, informação, alguns conceitos, algumas interpretações, especialmente ficção científica,
consideram que a essência do universo é informação. A gente fica, mas como é que vai ser informação? Como é que vai ser conhecimento, informação? Né? Mas tenta imaginar isso. E dentro dessas visões e interpretação no Zen, faleceu, é essa informação, né? Esse pacotinho de informação que até o momento eu chamo de Kate ou de Monji Shin, né? Bota qualquer rótulo, né? Vai continuar, né? Carregando o seu pacote de karmas positivos e negativos. E são esses pacotes de karmas que mantêm esse fluxo de consciência continuando e indo para onde for, que inclusive, possivelmente, por um renascimento humano, que todos consideram raro, extremamente valioso e auspicioso. Então, uma rara oportunidade. Né? Então, é isso, uma parte de nossos versos diz, o Dharma, são tantas variações das traduções, eu acabo esquecendo qual é a nossa. Né? Mas vamos lá. É o verso da abertura de sutra nosso. E, deixa eu achar aqui. Que eu estava ouvindo palestras da Monge Coen, que recita um pouco diferente, aí me confundiu a cabeça. Deixa eu ver. Vai. Agora para achar aqui dentro não tenho usado, né? Mas, em essência, então vou simplesmente explicando. Ele começa com o Dharma. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo. Que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Tá? Então, sim, nesse verso, que tecnicamente, né, seria de estar recitando sempre que tem uns ensinamentos formais. Né? Tá, Rosa? Ok. Prestando atenção. Tá. Atenção. Isso, que bom, que bom, que bom. Obrigada. Mas, em princípio, é de realmente lembrar que esses ensinamentos são raramente encontrados. Se fala da existência, não ter nem começo nem fim. Então, que sempre existia. Mas que nem sempre tem tido os Budas transmitindo os ensinamentos. Ou Dharma, né? Então, tem os conceitos de períodos do declínio do Dharma, períodos sem os ensinamentos, aí no nascimento de um outro Buda que transmite os ensinamentos. Mas que são ensinamentos raros, especialmente aqui no Ocidente, né? Que não é em cada esquina que a gente encontra um professor de Dharma. Não é em cada livraria que a gente encontra bons livros falando do Dharma. A gente encontra, sim, bastante livro popular, vamos dizer, né?
que o professor Monteiro chama de livros de divulgação, né? Mas livros para dar dicas, porque essa viagem interna algumas pessoas até que podem encontrar a essência do ser, sozinhos, sem mestre. Mas está cheio de pessoas. Mas o Buda né, alcançou a iluminação sem mestre, então eu não preciso de professor. Tá. Me conta outra piada. Porque se vai vendo a tradição, quantos renascimentos o Buda teria passado como Bodhisattva para poder ter a vida onde ele virou o Buda desta Aeon, deste período de tempo. Tá? Os ensinamentos reconhecem que tem pessoas que realmente, né, de alguma forma, alcançam a iluminação sem professor. Mas os ensinamentos sempre falam que essas pessoas não desenvolvem a capacidade de ensinar e de ajudar outras pessoas a chegar à iluminação. Tá? Então, eu esqueço os termos, tem os nomes, né? Né? Aí é sânscrito. Mas, então, a pessoa que está falando, não, Buda se iluminou sozinho, eu não preciso de mestre, né? Eu vou sentar lá no meu jardim, eu vou lá na floresta, ou de repente tem pessoas, né, lá em Porto Alegre, volta e meia, né? Vinha uma pessoa pedindo para vir ficar no templo, né, se oferecendo para... Eu trabalho para me manter, por favor, me dá teto e comida. E eu simplesmente, não é assim que funciona. Né? Também tentaram isso lá no nosso centro de retiros. Né? E a maioria das vezes, essa oferta de, não, eu dou meu trabalho em troca da comida e teto. Né? Depois o trabalho não sai. Não, tá? Então, mas sim, historicamente são poucas oportunidades de encontrar um professor qualificado para estar ensinando e ajudando a enxergar. E, por exemplo, eu não vou conseguir ensinar além do ponto até onde eu alcancei alguma realização. Tá? Então, aí pode ser que um aluno meu, é por isso, inclusive, né, com Dai Hossan, a gente está já começando a falar dos peregrinações, de estar acertando para onde que ele pode ir, quando ele está de férias, do trabalho, né? Porque um professor só vai ficar limitado. Eu faço questão que os meus alunos me superem e se realizam o máximo possível. E que eles passem a ensinar alunos que superam eles. Né? E que o nível cresce, a compreensão se amplia, se aprofunda. Tá? Então, o Dharma raramente encontrado. É incrivelmente sutil, especialmente no Zen. Porque tenta explicar para uma pessoa como vir aqui e ficar varrendo o templo, varrendo o chão. E pode ser que eu nem dou bom dia, né?
Estou lá fazendo o meu trabalho, que, né, 90% no computador. Aí chegou a hora de ir embora. Tchau, tchau. Como é que você vai explicar que isso faz parte da prática e parte do caminho para aquele aluno alcançar realização, alcançar níveis de iluminação? A gente trabalha dentro do conceito de que tem graus de iluminação. A pessoa pode estar, nem começou, teve os vislumbres, tá? Então, nós não temos, iluminou-se, chegou. Não, é de sempre ir buscando ampliar, aprofundar, Mesmo o Buda, depois de alcançar o que nós vamos chamar grande iluminação, ele continuou meditando 40 dias. Não é? Mesmo que ele tinha compreendido tanta coisa que virou o tal de 84.000 sutras. Ninguém sabe se são efetivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Mas é um número imenso. Eu fui lá no Templo Zulai, e aí simplesmente um salão que prédio inteiro para os sutras. Então, sim, dá para pensar que tem 84.000 ali. Tá? Alguns dos sutras são curtinhos, tá? Mas outros vão, né? Mesmo aqui, outro dia. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, acho que eu coloquei do outro lado, né? Se tem sutras que não dá, né? Por exemplo, desse livrinho, né? Então, ele vira metade de uma página A4, né? Então, cada página é o equivalente a meia página A4, né? Então, tem sutra que nem mal vai dar esse tamanho, tá? Curtinho, curtinho, curtinho. Depois tem outros que não vai nem caber num volume inteiro, tá? Tem o Sutra da Grande Sabedoria, o livro que eu tenho em inglês, que basicamente o primeiro volume é essa grossura. Então, imagina o resto. Que o Sutra da Grande Sabedoria é 600 volumes. Lá no Templo Bushinji, eles têm em a edição japonesa, mas que é escrito em chinês, tá? No original. É um armário, vamos dizer, um mínimo de 1 metro de largura e mais ou menos talvez 1 metro de altura. Que medida você daria para aquele armário da Rosan? Eu não me recordo agora, Sensei, para lhe dizer. Eu estava pensando, na verdade, no contexto do Tengyur e do Kangyur dos tibetanos, que também é isso, assim, ele toma todo o fundo do altar, essa coleção de textos básicos, assim, dos sutras e dos comentários, né? Sim. Normalmente, nos templos, toda uma parede é destinada a isso. Toda uma parede, exatamente, né? Então, aí, bom, isto... Bom, nós temos 5 minutos, tá? Mas,
nós consideramos 2 tipos de monges, monge de estudo e monge da prática, tá? Então, o monge de estudo se especializava realmente no estudo dos sutras e também de explicar os sutras, falar para os outros, ensinar sobre os sutras, né? Enquanto que o monge de prática está voltado mais para a orientação da meditação. Porque voltamos para aquele com mestre ou sem mestre. A mente é muito ardiloso. E a função do mestre é de ajudar a manter o aluno no caminho certo. Cutucar, sim. Instigar, sim. Provocar, sim. Tá? Tudo para tentar evitar que ele caia nas armadilhas da mente. Tá? E são muitas armadilhas que a nossa mente apronta. Tá? É quase garantido que mais cedo ou mais tarde o aluno fica furioso com o professor. Às vezes chuta balde, vai embora, talvez volte 10 anos depois. Quando ele é bem educado, ele não demonstra raiva. Mas, de certa forma, se não está incomodando, não está ensinando. Né? Porque o ego é extremamente ardiloso. E fica preso, inclusive, nesse apego dos sentidos, das cores, dos sons. Sim, é uma delícia, é muito divertido. Né? Então, ninguém está criticando ninguém por ter resolvido, né, ficar nisso. Mas que é samsara, é samsara. Né? Então, e nesse nós temos um monge que soube dizer que hoje eu vou morrer. Né? Sem o menor medo. Então, nem o medo biológico. Porque o próprio corpo quer continuar vivo. Né? Se de um lado a gente vê uma grande fragilidade no corpo, né? Como a pessoa pode morrer por causa de um tiro, né? Uma bala só, a pessoa morreu. Pelo outro lado, a gente pode perceber também a tenacidade que o corpo tem em seu desejo de continuar vivo. E é uma coisa bonita, né? Mas nos prende. E será que vamos querer ficar aqui rodando, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo para sempre? Ou alguns façam o chamado voto do Bodhisattva. Eu vou continuar vindo, renascendo, para ensinar, para ajudar, até que todos alcancem a iluminação. Porque nós acreditamos que todos os seres vão alcançar a paz e tranquilidade, a iluminação. Comentários? Nós temos 1 minuto. Obrigado, Sensei. Tá bom? Perguntas que ficam, dúvidas, vão me provocando. Eu procuro responder. Se não der para responder por message, né, a gente traz na aula. Ok? Obrigado, senhor.
Tá bom? Agora estou vendo que alguém deu. Ah, sim. Ah, Pratyekabuddha. Yes. O nome do que se ilumina sozinho. Tá bom? Então, vamos fazer o nosso dedicatório.